só retomando um pontinho aqui, me lembrei desse negócio do pessoal ficar pegando apocalipse de jornal e... A gente não fechou esse... Eu vou dar um exemplo cômico, mas ele ilustra o absurdo que pode chegar. Esses dias um pastor amigo meu estava contando que um sujeito, ele falou que ele assistiu essa reportagem. Ele falou, eu vi na hora que estava passando. Sabe esses programas de reportagem, sensacionalista, né? E o sujeito que ele dizia que era Jesus, e os camaradas flagraram o sujeito roubando uma loja. E quando eles o prenderam, por que você eu sou Jesus, e por que você estava roubando a loja? Para cumprir a profecia. Como que fala que eu virar como ladrão? Jesus virá como ladrão. Ele inesperado, então ele estava roubando. Ele estava roubando para cumprir. Hein? Você está entendendo? Então, assim, de uma história meio exasperada como esta, há outras ridicularidades mais comuns, nós temos hoje realmente, esse foi um dos alertas de Cristo. Virão falsos profetas, falsos mestres. E o curioso, já para fechar essa questão do Apocalipse, do sim, do ainda não, quando Jesus em Mateus capítulo 24, que a gente chama de o pequeno Apocalipse. Por que é o pequeno Apocalipse? Porque esse capítulo de Mateus é uma profecia do fim do mundo. Tá. Porque Jesus estava em Jerusalém, e o Sayão conhece muito bem lá. Eu espero que um dia você vá com a gente para lá. Só para você ter uma noção, só uma das pedras ali do muro de amarração, porque o templo ele tem, eu chamo de caixote, tá certo? Que Herodes mandou construir, foi terminado por Herodes Agripa, mas o Herodes Grande começou. E aqui no meio assim ficava o templo. Então o templo, não sei se a câmera está pegando, é como se o templo ficasse aqui no meio assim, ó. Aqui assim, agora pega. O templo ficasse aqui, né? E aqui tinha esse muro de arrimo aqui. Uma plataforma. Uma plataforma mesmo. E aqui no miolo era o Monte Moriá, que não dá para ser visto mais porque cobriu. Só aqui atrás ficaria o Muro das Lamentações, ou o Muro Ocidental. Só uma das pedras aqui tem 13,8 metros de comprimento sem emenda. Uma loucura aquilo. Imagina o tamanho disso. Sem emenda? Sem emenda, pedra de calcário, né? Isso é uma das pedras. Aí os discípulos... 650 toneladas. Uma pedra. Aí os discípulos, diz Mateus capítulo 24, estavam admirados com tudo isso aí que eles viram e tudo mais, que apesar do templo ter sido destruído, uma parte desse muro de arrimo está hoje ainda de pé. Aí a gente entende. Aí Jesus olhou para aquelas pedras e falou assim, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Aí quando chegou no Muro Monte das Oliveiras, eles perguntaram, Senhor, diz-nos, lado daqui. Quando acontecerá, exatamente, que é o lado do Oriente, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, vejam que ninguém engane vocês. Porque certamente vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. É necessário que ainda aconteça, mas ainda não é o fim. Sim. Então é isso. Então fica guerras e rumores de guerras. Ficar pegando guerra acontecer como sinal do fim é distorcer a própria palavra de Jesus. E Jesus diz ainda, na hora em que vocês não pensarem, é que virá o Filho do Homem. Exatamente. Então não dá para colocar na agenda. E tem um detalhe interessante, nesse Mateus 24, versículo 14. O Evangelho, né? Está escrito que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Nações significa todos os povos e etnias. Que isso é um contingente hoje de mais de 7.500 povos e etnias diferentes. Só um lugar como a Indonésia e como a Índia, cada um deles tem mais de 1.000. E esse evangelho não chegou a todas as etnias. Então, assim, o pessoal que quer marcar a vinda de Cristo na agenda antes do tempo, pelo menos deveriam considerar essa realidade, porque, de fato, é verdade que, olhando para a história bíblica dos tempos de Jesus para cá, num certo sentido, os últimos dias já começaram naquele tempo. E se aproxima, mas não dá para a gente dizer é amanhã, é depois da manhã, é daqui a 5 anos, 10 anos. Esse tipo de atitude é absolutamente contrária ao espírito do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para satisfazer a curiosidade de ninguém e nem para ninguém colocar nada na agenda. Foi escrito para você ser um tipo de pessoa impactado pela bênção, pela graça de Deus, para ter uma vida diferenciada desse mundão doido que está aí. Exatamente. Esse que foi o objetivo. E o curioso é que esse versículo que ele citou, que ele vai falando assim, não é o fim, é o princípio das dores. Aí quando ele fala, será pregado o evangelho do mundo, então virá o fim. Exato. Então esse é o grande sinal, sabe? Esse é o grande sinal. E o curioso é que Jesus fez uma mescla ali.
ele misturou eventos relacionados ao fim do mundo, à volta dele, com a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Ele fala, quando vocês viram o abominável da desolação... Que faz parte pro jeito hebraico de pensar. Exatamente. Você está entendendo? Então, olha, quando Jerusalém for cercada de exércitos, fujam para as montanhas, né, as mulheres estiverem grávidas naquele dia, aquela coisa. Ele falou, não, a realidade dali. Entendi. Então, é aquela questão. Eu tenho que desejar a volta de Jesus, ficar atento aos sinais dos tempos que ele falou, né? Vocês sabem reconhecer os sinais dos tempos e não sabe reconhecer quando a figueira, né? E não sabe reconhecer os sinais dos tempos. Então, são os dois extremos que temos que evitar. É o extremo do sensacionalismo. Interpretar os sinais dos céus. E dos céus e não sabe interpretar os sinais dos tempos. Então, é o extremo do sensacionalismo e o extremo do meu Senhor tarde vem, que também é um processo perigoso, que eu chamaria de desescatologização da igreja. A pessoa já fala, não, vai ser, isso vai demorar muito. E a volta de Cristo já não é mais um ardor